O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre do ano de 2019. Nosso assunto do trimestre inteiro será grandes doutrinas da Bíblia. E esta lição e este tema é para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. A lição atual já é de número 9 e o seu título, a doutrina sobre o Espírito Santo. E temos como leitura bíblica para o momento com a classe, em João capítulo 16, verso 1 até o verso 12. Texto esse que diz: Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, nossa lição 9, a doutrina sobre o Espírito Santo, estaremos numa simplicidade, falando daquilo que nas Escrituras encontramos, não entrando em muitos detalhes polêmicos, mas sim ficando na palavra de Deus mesmo. E ressaltando este último verso, Jesus mesmo chegou a dizer que tinha muita coisa para ser dita. Essa lição em particular, muita coisa pode ser dita, mas muitos não podem suportar agora. Portanto, vamos seguir com a nossa lição, entendendo que é uma passagem de uma consideração quase que superficial sobre a doutrina do Espírito Santo. Nosso texto áureo colocado é o verso 16 do capítulo 14 de João: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E, entrando já na apresentação do desenvolvimento da nossa lição, o nosso esboço prevê um primeiro tópico: o Espírito Santo em tempos passados, a promessa do Espírito como tópico segundo, e por fim, terceiro, o Espírito sob um novo concerto. Muito bem, dando prosseguimento, e dentro do material de classe que temos para a Escola Bíblica Dominical, retiramos esse início. As Escrituras Sagradas mencionam constantemente o Espírito Santo,
ressaltando a sua presença e atuação em todas as manifestações e operações divinas, inclusive a nossa salvação. Tanto que não é possível entender e apreciá-las corretamente sem dar a devida importância ao que a palavra de Deus nos ensina sobre a obra do Espírito. Ainda que assim colocamos numa introdução para falar sobre o Espírito Santo, entendamos o verso que apresentamos anteriormente da leitura bíblica, verso 12. Nem tudo a gente consegue alcançar, nem toda revelação podemos suportar. E observe que, em particular, estas palavras do capítulo 14 e depois de 16, onde isso é colocado outra vez, Jesus falando da sua partida e do Espírito que ele enviaria, observe que ele está falando só para os seus discípulos, os apóstolos, assim chamados. Não foi uma colocação aberta em público, foi em particular, bem, vamos dizer assim, selecionado, o público que estava presente quando Jesus trazia estas palavras. É o momento da última ceia, é Jesus falando o que podia ainda falar antes de ser retirado deste mundo, conforme chegou a dizer: não me vereis mais. Mas vamos em frente. Sendo ainda a introdução, já posso colocar, por exemplo, a observação de Romanos capítulo 11, quando Paulo coloca para nós, e que precisamos atentar ser uma verdade, estamos falando de Deus, das coisas de Deus. E a expressão de Paulo ao se referir a Deus, em Romanos 11, verso 33, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou seja, entramos no assunto outra vez, em que estamos falando de Deus. E se nós não falarmos segundo as Escrituras, é sabedoria humana com as falhas humanas. Então, como Deus se revela, nós temos que captar da Escritura o que a Escritura fala sobre este assunto, o Espírito de Deus. Mas, passando então assim já um primeiro tópico já anunciado no nosso esboço, o que temos é a colocação Espírito Santo em tempos passados. Muito bem, nós temos um subtítulo primeiro, e assim expomos: na criação e preservação do mundo. O Espírito Santo em tempos passados. Mas qual passado? Na criação e depois na continuidade do mundo criado. Tiremos o seguinte assunto do nosso material. Logo no primeiro momento da criação do mundo, vemos a presença ativa do Espírito de Deus, que se movia sobre a face das águas, daquela massa inerte e informe que era a terra, para dar-lhe abundância de vida e riqueza de ornamentos ao longo da obra da criação. Notemos que no caso dos seres viventes, inclusive do homem, o princípio que os anima e lhes dá uma infinitude de reações, disposições e sentimentos é chamado propriamente de Espírito. Assim, esse Espírito é um dom de Deus a toda criatura, e da sua manutenção depende a preservação da vida
do mundo. Observemos desde a criação, a atuação do Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E depois vem toda a estrutura e obra de Deus. Ou seja, atentemos para um texto bíblico que Jó diz no capítulo 26, verso 13: pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Ó, Jó falando, o Espírito de Deus ornou os céus. Agora entendamos isso, o Espírito de Deus fazendo tudo. E a palavra do Salmo 33, verso 6, já coloca para nós essa expressão: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ou seja, tudo que foi feito, Deus fez pelo seu Espírito. E aqui também falado pela sua palavra. Então, palavra e Espírito fala da mesma essência, a mesma atuação. E observem que no que foi feito há coisas inanimadas e há coisas que têm vida. Ou seja, o mesmo Espírito que fez todo o universo que está aí estruturado e equilibrado no controle de Deus, Ele fez também os seres viventes, inclusive nós que nos achamos os tais, com nossos pensamentos, nossos sonhos, nossas realizações, nossos projetos e etc. Mas quem fez isso? O mesmo Espírito de Deus, ou uma ordem expressa pela boca de Deus. Deus deu a ordem, enviou a sua palavra e tudo foi criado. Então observe: Espírito, palavra, Deus dando ordem, Deus executando, tudo sendo feito pela sua palavra, pelo seu Espírito. Agora, o que estamos falando? De coisas de Deus. Se Deus não revelasse, o que a gente ia dizer? Aí seria um homem ou um segmento filosófico apresentando alguma coisa. Gênesis capítulo 2, verso 7: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui fala soprou, fôlego de vida, assopro de Deus. E no Salmo 104, verso 27 a 30, um texto bonito, coloca para nós a obra de Deus sendo feita e sendo mantida por Deus. E aqui coloca: pelo seu Espírito. No verso 27, todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enche-se de bens, escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O sopro de Deus, o fôlego de vida, também chamado de Espírito, atuando, dando vida, recolhendo, tirando da existência ou fazendo renovar tudo de novo, ou ser substituído o que foi tirado. Seres são recolhidos na morte e seres são depois também produzidos. Perdoe a expressão produzidos, mas criados por Deus, vidas que Deus autoriza a existir na face da terra, no processo natural de um acasalamento e existir. Se de animais, segundo a sua espécie, e do homem, segundo a sua espécie também. É a simplicidade do Espírito, falando algo que sai de Deus, é próprio de Deus e que vem a nós, comparado com o sopro, comparado com a palavra, com autoridade de execução e determinante para ser obedecida. E depois vem Jesus em João capítulo 3, fala que é como o vento que sopra.
Ou seja, o Espírito de Deus atua como impulsionando, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas está atuando. E observe a origem: Deus enviando para que se execute aquilo que quer. E aqui colocado como, repito, e perdoe a repetição, é para frisar: fôlego, assopro, espírito, palavra ou vento. Continuemos no nosso assunto. O Espírito Santo em tempos passados. Se falamos da criação, nós temos também a sua atuação em Israel. É um segundo subtítulo nesse tópico, na chamada de Israel. Lendo do nosso material um resumo: embora seja o Deus dos espíritos de toda a carne, expressão de Números 27:16, todos os homens sendo beneficiários do Espírito como princípio de vida, foi especialmente a Israel que Deus deu o seu bom Espírito. Isso ele fez primeiramente, levantando sacerdotes, juízes e reis, para que liderasse o seu povo com poder, autoridade, sabedoria e juízo, conforme ou de acordo com a sua vontade. Em alguns casos, essa capacitação era acompanhada de grandes demonstrações de força e poder sobrenaturais, ou de revelação de coisas ocultas. Mas é através da profecia que o Espírito operou mais abundantemente em Israel, inspirando visões, sonhos, parábolas e palavras de sabedoria, conselho e louvor a Deus, e poderíamos colocar etc. Ou seja, o Espírito de Deus movendo homens, que nós chamamos hoje de profetas, homens de Deus, porta-vozes de Deus, para revelar, orientar e etc. Era Deus enviando o seu Espírito, ou atuando, perdoa a expressão, soprando sobre alguém para ser conduzido, impulsionado a realizar uma vontade de Deus, um dos seus propósitos. Aí, observando os textos bíblicos, podemos colocar Deuteronômio capítulo 9: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Mas na verdade, primeiro Moisés recebeu de Deus alguma coisa, espírito de sabedoria, foi colocado como líder de um povo, e depois recebeu ordem de Deus para impor a mão sobre Josué, para que esse recebesse dele este mesmo espírito, como que passando, repassando, delegando aquilo que estava com ele e exerceu por tantos anos. Agora continuaria com Josué. Dando continuidade, Juízes capítulo 3 é um exemplo claro, e temos colocado aqui só um juiz. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou: Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele, este escolhido de Deus, o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu à peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos. Aí está a colocação. Deus operando o que quer fazer na sua vontade sobre o povo de Israel, ou no meio do povo de Israel. Continuando, temos Samuel, capítulo 16, o primeiro livro de Samuel, verso 13. Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Interessante, o mesmo Espírito de Deus que é dado para termos vida, é o mesmo Espírito que
vem com uma operação diferente, que no caso de Davi foi uma, de Otoniel foi outra, de Josué foi outra, e Moisés outra, e nós, cada um de nós, o mesmo Espírito de Deus vai atuando como quer, mas tudo é o mesmo Espírito que provém de Deus. Em 2 Pedro capítulo 1 verso 20, com respeito às escrituras ou às profecias, Pedro chegou a dizer: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então queremos entender as escrituras, o que os profetas disseram, e disseram pelo Espírito de Deus, temos que ter o Espírito de Deus nos revelando o que ele falou ou quis dizer pela boca dos profetas ou pelos seus escritos. É isso que nós estamos vendo. Qual é o nosso subtítulo? Na chamada de Israel, o Espírito Santo atuando em tempos passados. Passando ainda um pouco à frente, chegamos então a um tópico segundo, a promessa do Espírito. Que promessa é essa? Esse Deus atuava, parece que assim um pouco de forma resumida, ou um ou outro em cada tempo. Há um projeto de Deus diferente, a promessa do derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Mas vamos ver a sequência dentro do nosso material. A promessa do Espírito, subitem 1, anunciada na profecia. Essa vontade de Deus de dar do seu Espírito com abundância, uma atuação, vamos dizer assim, inequívoca, evidente, foi anunciada. Lendo então em resumo o nosso material, mesmo com um testemunho tão evidente da obra do Espírito no meio de Israel, o propósito de Deus ainda não havia sido alcançado naquela dispensação. E conforme anunciado nas profecias, era que todo o seu povo participasse de uma experiência espiritual mais profunda. Essa experiência é prometida sob os termos de um abundante derramar do seu Espírito sobre toda a carne, manifestando-se não apenas em sinais e prodígios exteriores, mas na conversão a Deus e salvação dos pecadores. E conforme explica o apóstolo Paulo, o fato de que esta promessa já havia sido feita a Abraão, tanto a relaciona com a vinda de Cristo, como também a estende a judeus e gentios. Derramado o Espírito não era coisa restrita, era um projeto de Deus para toda a humanidade. Assim, observando alguns textos bíblicos, apresentamos alguns poucos, de muitos que existem. Números 11 e 27. Estamos em um momento em que Deus fala a Moisés para separar 70 homens que estariam agora recebendo o Espírito de Deus para um propósito. Ou seja, o mesmo Espírito que já havia neles iria atuar com o propósito de serem líderes de 10, de 50, de 100, de 1000, para ajudarem Moisés a resolver as questões do povo. E os 70 são chamados por nome. Só que tem alguns, 2, que não estavam lá na reunião, ficaram lá na aldeia. E acontece que quando Moisés estende a mão e, vamos dizer, ora pelos 68 que estavam presentes, os 2 ausentes naquele momento, lá no arraial, profetizaram, ou seja, receberam lá e não ali aquilo que Deus estava repartindo, como tirando um pouco de Moisés, humanamente falando, para entendermos, e dando um pouquinho para os outros. Então, verso 27, correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade,
e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Josué, então, no seu, vamos dizer assim, início de carreira, sem experiência, falou: não, isso não pode, só pode ser Moisés. Bom, agora Deus quer mais 70, então que seja 70, mas esse aí faltaram a reunião, então não pode. Limitando. E Moisés parece que já tinha a compreensão do propósito de Deus. Quem dera que o povo inteiro profetizasse, que o povo inteiro recebesse essa unção, ou humanamente falando, essa dose, essa porção maior do Espírito de Deus. O que depois Eliseu também, na sua percepção e entendimento ainda incompleto, mas na medida que entendia, pediu para Elias: eu quero porção dobrada do teu Espírito, ou do Espírito de Deus para ele. Então observe, nós temos, não vagamos, tateamos nessas coisas, mas numa simplicidade que nós não podemos sair das Escrituras. Aí estamos bem, aí estamos bem. Vou ousar falar. Eliseu recebeu porção dobrada? Se for pelos termos ali colocados, recebeu. Só que o Espírito de Deus ficou meio ocioso ali, porque não trabalhou como trabalhou com Elias. Porque o propósito não era esse. Ele quer porção dobrada, Deus pode dar, mas o Espírito vai fazer aquilo que está já determinado por Deus. Porção dobrada, tá bom, toma, perdoe minha colocação agora, toma aí, porção dobrada. Mas entretanto, a porção dobrada que você tem não supera a atuação em Elias, tanto que Elias foi tomado como o maior dos profetas. Depois vem Jesus e fala: não, maior do que Elias tem João Batista. Os homens olham de um jeito e Deus executa do jeito que quer, e o propósito de Deus é que valoriza de fato a pessoa ou a ministração, como Paulo depois vai dizer: não eu, mas Deus por mim, ou o Espírito de Deus em mim, ou Cristo em mim, quando fala da sua atuação na pregação do Evangelho. Nós temos Joel capítulo 2, verso 28 e 29, já conhecido esse texto: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então Deus quer derramar de si mesmo sobre todos aquilo que Ele soprou, né? Um soprozinho. Mas Deus tem fôlego bastante, mas Ele pode ficar soprando e não vai perder o fôlego, enchendo muitos vasos do azeite, que depois é outra figura do e mesmo Espírito Santo, e depois do fogo, que é outra figura do mesmo Espírito Santo. Mas continuando, Gálatas capítulo 3, verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então observem a sequência de fatos, de tempos, para que isso aconteça em nossa vida. Mas estamos falando a promessa do Espírito anunciada na profecia, e colocamos uns poucos pontos. Faltou-nos, poderíamos ter colocado Isaías, Jeremias, Ezequiel, meu Deus, tantos textos bíblicos, mas uns poucos, só para lembrarmos e termos uma primeira argumentação. Dando sequência, na lição 9, a doutrina sobre o Espírito Santo, no trimestre em que tratamos de grandes doutrinas da Bíblia, nós estamos vendo agora o tópico segundo, a promessa do Espírito, e no subtópico 2,
confirmada por Cristo. O que os profetas anunciaram do derramar do Espírito Santo, também Jesus confirmou e falou de forma bem clara. E no nosso material temos esse parágrafo: a fim de que a promessa do Espírito fosse cumprida em e por meio de Cristo, Deus fez de seu Filho a mais perfeita habitação e instrumento da plenitude do seu Espírito, desde a sua concepção até a sua ressurreição e exaltação nos céus. Por isso ele era anunciado por João Batista, especialmente como aquele que podia, somente ele, batizar com o Espírito Santo, isto é, que tinha poder para salvar perfeita e eternamente o seu povo. Seu ministério é o testemunho disto, pois aí ele demonstrou abundantemente a virtude do Espírito Santo, tanto em obras poderosas como em palavras de graça e sabedoria. E assim Jesus animou os seus discípulos a buscarem e a esperarem pelo cumprimento da promessa do que ele mesmo se encarregaria, tão logo voltasse para o Pai. Então, Jesus falou disso, desta operação ou vontade de Deus de derramar do seu Espírito. Ele confirma, mas tem tempos. O homem não estava preparado. Jesus daria-se em resgate do homem perdido, se daria como Cordeiro de Deus para a expiação dos pecados, restabeleceria a nossa ligação com Deus, faria vir a paz e então o derramar do Espírito sobre todos. Observe a necessidade dessa sequência. Sem uma atuação ou uma validação da obra de Cristo na pessoa, não pode o Espírito de Deus ser derramado. Entendamos desta forma. Um modelo simples é quando nós temos Pedro falando a Cornélio, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Pedro começa a falar, ao que ele conclui falando que Jesus se deu em preço de resgate das almas, bom, falou tudo. E como ele estava atento, já crendo no que Pedro falava, o Espírito Santo foi dado. Uma coisa que eles nem sabiam que existia, porque Pedro não entrou nesse assunto. Falou de Jesus vir, de ser a propiciação para os nossos pecados, a reconciliação com Deus, pronto. Já receberam. Depois você podia perguntar, mas o que aconteceu comigo? Você recebeu o Espírito Santo, mas o que é o Espírito Santo? Aí que vem as demais coisas. Ou seja, Deus quer dar, Deus quer operar. Ou aquela expressão, ainda há vasos para serem enchidos do azeite? Se houver, ele enche. Agora requer-se que o vaso esteja limpo. E quem é o limpador de vasos? É o próprio Jesus, que como ourives e como lavandeiro processa em nós o processo da purificação, refinando o ouro, fazendo o que é preciso para que o propósito de Deus se execute. Mas vamos ver alguns textos mais, ainda que poucos diante de um universo deste assunto. Lucas capítulo 4, verso 17. Jesus em Nazaré, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, fazendo um salto ao verso 21. Ou seja, Jesus foi cheio do Espírito do Senhor, de Deus, para fazer a obra, fazer ou dar cumprimento ao seu ministério. Observe bem isso.
Agora, qual é o entendimento das pessoas? Quem que está fazendo a obra? Então é o Espírito Santo. Mas lá atrás fala que Jesus, se eu não viesse e fizesse tais obras, mas então agora é Jesus. Mas não é eu que faço, é o Pai que faz por mim. Observe, e nós ficamos perdidos numa coisa e outra. Mas fique na simplicidade. E daqui a pouco eu posso colocar. Há um mistério que nós não alcançamos. E quando os homens começam a definir, a trazer uma nomenclatura para Deus, ou para o Espírito Santo, ou para Jesus, aí é o homem falando. Mas, por favor, deixemos as Escrituras falar e fiquemos nela, porque qualquer passo a mais ou a menos, estamos errando certamente, e nem sabemos o que erramos. Mas em João capítulo 7, verso 37, nessa mesma colocação, está escrito assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, quem crê em mim, quem crê em mim, conforme a Escritura, conforme a Escritura, não é da forma que a gente entende, é conforme a Escritura. Rios de água viva sairão, correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E observe que é uma doação de Deus a nós, mas uma doação que em nós se transforma no rio que jorra. Então ninguém tem entendimento de quantidade, mas sim de um objetivo, um propósito, uma missão a ser cumprida através de nós, por nosso corpo. Entendamos isso. E aí nós recebemos de Deus, da sua palavra, do seu Espírito, do seu fôlego, do seu azeite, meu Deus, quantas expressões. E depois, ao falarmos, testificarmos de Cristo, é o jorrar do Espírito outra vez, como águas, para trazer aquilo que refrigera, que sacia a sede de muitos. E aí nós somos fonte também. Fonte, o próprio Espírito de Deus fluindo agora em nós. Não é que dizer que está saindo como corrente de água que está acabando a água lá dentro. Não vai parar, não. É uma fonte. Vai ter água bastante. Deixa correr. E que aproveite os outros. Esse derramar do Espírito, não mais agora falando que é de Deus, mas daquele que testifica de Deus. Olha a maravilha. Continuando um pouco mais nesse tópico, segundo a promessa do Espírito, antes, conforme nós estivemos dizendo, anunciada pelos profetas, agora confirmada por Cristo e por fim cumprida nas Escrituras. E colocamos o seguinte texto: a relação da festa de Pentecoste com o cumprimento da promessa do Espírito não é fortuita, assim como não é a da Páscoa com o sacrifício de Cristo na cruz. As coisas estão relacionadas. Celebrada após a contagem de 50 dias desde a apresentação a Deus das primícias da colheita, no último dia era realizada nova oferta, desta vez representando o resgate, o restante. Primeiro os primícias da colheita do campo, e o Pentecoste marcava o dia, último dia, para então termos a oferta do restante, ou a representação da oferta do restante da colheita. Levítico capítulo 23, verso 10 a 16. Do mesmo modo, depois de morto e sepultado, Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormem e tornou-se o penhor da nossa salvação. E esta salvação foi confirmada nos discípulos pelo derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Observe bem. Falando de forma diferente,
Lembrando que antes nós falamos primeiro o vaso sendo limpo, para depois vir o azeite, o derramado do Espírito de Deus em nós, como recipiente. Aqui já fala desta forma, que Jesus, como primeiro fruto do campo, chegou ao Pai. Ele é a primícia. Depois ele apresenta aos discípulos o fruto, a sua colheita, a colheita do seu ministério ao Pai. Pronto, ou seja, vasos vazios e limpos, e o Pai derrama do seu Espírito. Aí sempre há uma questão que precisamos entender. O Pentecoste não fala do derramado Espírito, fala de vasos apresentados a Deus, prontos para receberem o que do Pai vier, e a sua vontade era derramar abundantemente o seu Espírito, apresentar fruto do campo, Jesus primeiro, depois o restante, final da colheita, os discípulos, e Deus aceita, confirmando que estava segundo a sua vontade, derramando o seu Espírito. E muitos saltam, vão para Pentecoste, derramamento do Espírito. Não, a festa fala da preparação, da apresentação a Deus de frutos, da apresentação a Deus de vasos prontos para receberem o que Deus queria derramar, o seu Espírito. Portanto, há uma pequena confusão aí, e precisamos entender. Pentecoste é salvação de almas, é nós chegarmos no mundo, falarmos de Jesus e trazermos esses para dentro, e aqui cumpre-se o final. O Pentecoste é nós trazendo os frutos, as almas ganhas, e aqui, se Deus aceitou, Ele derrama do seu Espírito. Aí é outra coisa, é conclusão, ou resultado final, Deus aprovando. Mas continuando um pouco mais, observe esse cumprimento que Deus falou em Atos 2, primeiros versos, quando se diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pentecostes, o que estava acontecendo lá em Israel, em Jerusalém, no templo? Os israelitas estavam trazendo uma oferta que era o final da colheita, a conclusão do período de plantação e etc, por fim a colheita. Estavam apresentando frutos, e ali no cenáculo estavam reunidos os frutos que Jesus lá no céu estava apresentando ao Pai. Olha lá, de toda essa turma que está em Jerusalém, trazendo as suas ofertas do Pentecoste, a minha é essa, 120 almas no cenáculo, e o Pai olhou e derramou do seu Espírito ali, naquilo que veio por Cristo Jesus. O que era figura e, digamos assim, sombra, ficou ainda como figura e sombra, não recebeu o derramado Espírito. Eles cumpriram o Pentecoste da lei, e Jesus cumpriu o Pentecoste da lei, mas no nível de aceitação por Deus, e a confirmação é o derramado do Espírito. Espero que nessas palavras tenham me feito entender desta coisa tão importante que é a necessidade de pregarmos o Evangelho e trazermos essas almas para a presença do Senhor como vasos já lavados, para serem cheios do seu Espírito. Aí mesmo em Atos 2, verso 36, continua: nova época, nova plantação. Saiba, pois, com certeza, diz Pedro, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, vem a Jesus, batiza para perdão dos pecados, ou seja,
Apresente-se como vaso sujo, que reconhece que está sujo, mas passando pela água no processo de Deus, é lavado, e o restante depende de Deus. Derramar o seu Espírito. Uma representação simples, não perdoe, mas está dentro das Escrituras. Eu prefiro usar as Escrituras desta forma. Continuando ainda, terceiro tópico: o Espírito sob um novo concerto, ou sob o novo concerto, debaixo do novo concerto. Se antes eram profecias, figuras e sombras, já começou a realidade. É Deus derramando de si mesmo sobre aqueles que Jesus apresentava a ele. Muito bem. Assim, nesse terceiro tópico, nós temos inicialmente um subtítulo: o Espírito de Cristo. Vamos entender isso. O Senhor Jesus muito ensinou sobre a obra do Espírito, particularmente em suas últimas orientações aos discípulos. Textos de João, capítulo 14 a 16. O próprio Jesus os consolava enquanto esteve com eles em carne. Mas depois que voltasse para o Pai, o Espírito viria para ficar com eles para sempre. Também o chama de Espírito de verdade, porque assim como os discípulos haviam aprendido com Cristo, quando viesse o Espírito, também lhes ensinaria todas as coisas. Seu ministério seria ampliado, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas na realidade, o Consolador é o Espírito do próprio Cristo. É Ele mesmo voltando para os seus discípulos, não em carne, mas em virtude, não para habitar com eles, mas para estar neles. Observamos com cuidado essa forma de ver. É lógico que pelas palavras, e as palavras são perigosas quando olhadas, analisadas no raciocínio humano, a ideia de seres diferentes. Mas Jesus está no Pai, e o Espírito de Deus está no Pai e em Jesus. Os dois são um. E Deus mesmo já é Espírito. Não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer isso. E Jesus, ainda que veio em carne, diz Paulo, agora não o vemos mais assim, porque Jesus também é Espírito, mesma natureza do Pai. Então observe, não há situação de várias pessoas atuando, mas uma unidade em ação. Isso que nós precisamos compreender. Muito bem. Por isso, não podemos desprezar e esquecer que Jesus disse: Deus é Espírito, eu e o Pai somos um. Então Jesus também é Espírito. Se alguém pensa que tem um Espírito, ele não é separado, ele é um, em Cristo e em Deus. É a tendência das pessoas separarem mais um, sempre mais um, dividindo, subdividindo, e vai por aí. Até mesmo na obra de Deus, o reino de Deus é um, e os homens estão fazendo em muitos, pulverizando o reino de Deus. Não, o reino de Deus é um, é uma pedra mostrada a Nabucodonosor, e a interpretação desta pedra que se transforma-se num monte é interpretado por Daniel. É o reino de Deus que é um, e não vem com aparência exterior, aquela igreja ou aquela, ou esse ministério ou aquele ministério. Não, Deus conhece os que são seus, e os que são dele é uma unidade, estão nele, sendo um e ele no Pai. Perdoe falar assim, mas entendamos, procurando usar palavras simples desse fato que traz tanta polêmica, e para alguns é até proibido entrar nesse assunto, mas nunca vi Deus falando para a gente não avançar no conhecimento. É o contrário, conheçamos a Deus e prossigamos em
conhecê-lo. Mas tem gente que taxa que a doutrina é essa, e se você falar diferente, pronto, não pode falar diferente, é dogma. Então, ouça, decore e não questione. E quanto ao contrário, Jesus aceitava qualquer pergunta. Quantas vezes chamavam Jesus para o diálogo, e Jesus entrava no diálogo, e quanto mais humilde era a pessoa, Jesus se abria mais. Mas quando endureciam contra a palavra, ele deixava isso na confusão, que algumas vezes Jesus também retrucou e não explicou, deixou os pasmados, calados, mas sem resposta, sem entendimento, do mesmo jeito, porque não estavam querendo a verdade, estavam querendo se impor, ou determinar, ou pegar Jesus num tropeço de palavras. Portanto, vão ficar na simplicidade. A definição que Deus dá para o seu espírito, para si ou para Jesus, é o que vale. As dos homens, há perigo, há muito perigo. Portanto, preciso usar um texto que não está aqui previsto. Efésios capítulo 4, verso 4 e algum verso mais. Observem bem o que a palavra diz. Aliás, eu vou ler o 3 também. Paulo orientando aos irmãos de Éfeso, falando sobre o amor que deve haver entre eles. E no verso 3, então, recuei um verso, diz Paulo: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ou seja, o que está no homem quando Deus derrama sobre ele o Espírito Santo? É o próprio Deus fazendo em nós morada. Não há divisão ou multiplicação, há um só Espírito, um só Deus, um só Senhor. Observe a unidade. Mas os homens já brigaram tanto dizendo que é 2, brigaram muito e continuam discussões que é 3, e não sei quem está ousando falar que é 4, e daqui a pouco vai chegar a 7, contando no dedo 5, 6, 7, esquecendo que 7 é plenitude, é um todo, não é muitas parcelas. Então, consideremos isso. Por isso a citação em Apocalipse: 7 espíritos, 7 olhos, 7 chifres, e tudo isso é a unidade, a totalidade, a plenitude do Espírito de Deus. E Deus é Espírito. Simplicidade. Mas ainda além dessas palavras em a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, consideremos ainda João capítulo 16, verso 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça, do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Verso 14: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Depois, capítulo 14, verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E o verso 23 desse capítulo 14, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem que vai morar no coração do homem? O Espírito Santo que é dado. Sim, mas aqui não fala assim, fala
eu e o Pai. Viremos e nele faremos morada. Deus é Espírito. Jesus tem a mesma natureza do Pai, é Espírito, e habita em nós. Por isso que é morada. E com Ele em nós formamos um, onde Ele é a cabeça e nós somos o corpo na individualidade e o corpo na comunidade que se faz um com Cristo, ou comunidade que se faz um só corpo com Cristo, sempre Ele sendo a cabeça. Falamos coisas sérias. Se queremos aprender, há necessidade de humildade e conversa, diálogo, e nunca discussão e debate de alguém querer colocar seu pensamento fora das Escrituras. Tudo tem que ser discutido aqui. O que a palavra diz? O que significa? E no temor de Deus, Ele pode abrir os entendimentos. Portanto, o assunto é sério, é grave. Estamos falando das coisas de Deus, do que não compreendemos e daquilo que não é alcançado pela sabedoria humana. Precisa Deus, outra vez, revelar. Se Deus revelou, temos um entendimento. Mas se Ele não revelou, nós estamos no nosso raciocínio. Portanto, fiquemos mais dentro das Escrituras. Continuando um pouco mais, caminhando no nosso assunto, nesse tópico 3 do nosso desenvolvimento, o Espírito sobre o novo concerto. E aí, outra vez, um resumo do material que temos para a classe. Sobre o novo concerto, o Espírito é concedido de forma liberal e gratuita a todo aquele que crê no Evangelho. É obra do Espírito Santo, tanto a regeneração, justificação e santificação, ou seja, o princípio da nossa salvação, como também a graça necessária para servirmos a Deus, em mortificação e obediência. Assim, o Espírito é considerado o selo ou penhor da nossa herança nos céus, e por isso também o novo concerto é chamado de ministério do Espírito, em contraste com o antigo, que não transformava os participantes. No novo, o Espírito comunica a vida ao que crê, transformando-o na imagem do Senhor, na imagem de Deus. Imagem, semelhança de Deus. Aí está o Espírito sobre o novo concerto, o dom de Deus que é dado a todos. Poderíamos dizer assim, numa comparação, procurando ser simples, o antigo concerto, palavras de fora falando conosco, andai nesse caminho, nesse estatuto, nessas ordenanças. Novo concerto, Deus habita em nós e diz: este é o caminho, andai por ele, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Observe bem, uma vez ele está fora, dizendo faça, é assim. Depois ele está dentro, numa comunhão plena conosco e também nos capacitando a aquilo que é o correto da vontade de Deus. É o dom de Deus dado a cada um de nós. Outra vez, para a gente entender esta unidade, temos por todo esse texto e mais palavras na Escritura, que é o Espírito Santo, o agente da nossa santificação. A gente fala, deve ser esse, e não é Jesus mais que está operando, mas na verdade é Jesus mesmo, porque Ele é aquele que trabalha com o ouro e com a prata, refinando ouro e prata, ou é Ele que está processando a limpeza. Ele é, vamos dizer assim, me fugiu a palavra, aquele que está processando a limpeza, lavando aqueles que hão de ser colocados diante de Deus.
mas é Ele. Malaquias 3 fala assim, verso 1, verso 2. Mas no Novo Testamento fala mais do Espírito de santificação. É Ele ou é Espírito? Não, é Ele em Espírito entre nós, na mesma natureza de Deus o Pai. Deus é Espírito, e Jesus trabalha em nós, sendo nós os vasos que Ele vai apresentar diante do Pai. Aí nós podemos ainda considerar essa doação dos dons na promessa ainda de Atos capítulo 2, que já falamos anteriormente, mas só reforçamos. E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E em Efésios 1:13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Observe essas expressões todas, ou seja, aproveitemos a obra de Deus em Cristo Jesus para perdão dos nossos pecados, operação de limpeza do nosso ser, um novo nascimento. Aproveitemos tudo isso, porque isso aí é a vitória e o estarmos participando da mesma natureza de Deus, natureza divina. E aqui esse detalhe, aí somos selados, vou usar outra palavra, carimbados, ou temos conosco um penhor para o dia da redenção. Se muitos estão preocupados com a marca do anticristo, o 666, deixa disso para lá, vamos tratar de termos o penhor do Espírito, o selo de Deus em nós, o carimbo de Deus em nós, e não tem quem possa trabalhar contra isso. Agora o pessoal está correndo do diabo e não vem para Jesus. Para de correr do diabo, corra para Jesus. Aí você está habitando no esconderijo do Altíssimo, ali ninguém te alcança. Isso que nós precisamos entender na simplicidade. Há a marcação do mal, mas há a marcação de Deus, e sobre a marcação de Deus, diabo algum tem poder de mudar. Portanto, aquele que tem um novo nascimento, aquele que tem um novo nascimento, o maligno não o toca. É que nós precisamos entender tudo isso. Mas, avançando, a nossa conclusão, encerrando esse assunto, ainda que muita coisa poderia ser dita e em nós pode haver ainda algumas perguntas, mas, professor, na classe, procure ficar na simplicidade e não entrar por caminhos de dúvidas e outras coisas mais. Dentro do possível, é necessário responder às questões, mas as Escrituras, e sempre na simplicidade daquilo que é revelado. E no processo nosso de conclusão, nada mais a colocar. A obra do Espírito Santo é um mistério que a mente carnal não pode compreender, mas que aprove a Deus revelar-nos. E para isto Ele nos deu desse mesmo Espírito, para que não apenas entendamos as coisas de Deus, mas as experimentemos como uma realidade muito certa e firme em nossas próprias vidas. É Deus em nós nos conduzindo, ou mais do que isso, nós alcançando a natureza de Deus, para sermos vencedores como Jesus também foi vencedor, ainda que vivendo na carne. São os mistérios de Deus, mas que Deus nos dê graça. O que nós temos tratado dentro das grandes doutrinas da Bíblia, tema do trimestre, é a lição 9, a doutrina sobre o Espírito Santo. E aqui, andando com simplicidade nesses textos ou temas, o Espírito Santo em tempos passados, a promessa do Espírito e o Espírito sobre um novo concerto, sendo o nosso texto áureo a promessa de Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E lembre da outra palavra tão importante:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, virei eu e o Pai, e faremos nele morada. Colocando junto com isso, vocês podem entender o que é essa atuação, esse sentido do Espírito Santo dado a nós da parte de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe em Cristo Jesus. E vamos estar assim encerrando. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.